Graça e paz. Este mês nós temos visto aí alguns assuntos relacionados com a família. Várias palestras têm sido dadas. Ontem nós tivemos uma muito preciosa sobre como falar de sexo aos seus filhos. A pena é que há um cúmulo de atividades, eu sei, e muitos não puderam estar aqui, mas esse material está sendo gravado e valeria a pena ver. Quarta-feira nós tivemos um estudo também muito precioso sobre sofrimento como causa de bênçãos nas nossas vidas, como formar a pérola preciosa através da obra da graça de Deus. Alguém me perguntou hoje, na hora que eu ia entrando, mas vai continuar o assunto sobre sexo de domingo passado? Não. Foi só aquele dia, era um assunto para o momento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da nossa economia, da nossa vida econômica, a vida da administração dentro do contexto bíblico. A economia doméstica e como lidar com o dinheiro. A economia é a ideia de mordomia. Deus nos colocou aqui na terra como pessoas para administrar o mundo. Adão foi feito como um cultivador do jardim. A palavra cultivar é a mesma palavra, tem a mesma origem de cultuar. Culto e cultivo, e cultura, tem o mesmo sentido. E o sentido é de uma pessoa que trata com a terra, que planta, que retira da terra as riquezas da terra, e a parte inicial do projeto de Deus não envolvia dinheiro. Não existia dinheiro. Por muitos, talvez milênios, ou séculos, havia escambo, troca, mas não havia a economia dinheiro. A palavra bíblica diz que o dinheiro é de origem iníqua. A origem dele é fruto do pecado. E o dinheiro não é uma realidade amorfa em si, ou sem forma, ou uma realidade que não tenha uma expectativa divinizadora. E nós vamos estudar um pouco sobre este assunto hoje aqui do ponto de vista bíblico. Para tanto, Pai, nós precisamos de luz. Luz do Teu Espírito. Revelação do Teu Espírito. A condição que o Senhor nos dá para poder falar daquilo que Tu dizes na Tua palavra. E que Tu sejas glorificado, o Teu Filho exaltado, Teu Espírito. Nós sermos edificados, pessoas tocadas. Deste sentido, nós pedimos que o Teu Espírito trabalhe em nós. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos para o nosso primeiro quadro. As três grandes lutas que nós temos. Já falamos isso no domingo passado. Existem três grandes lutas que todos nós enfrentamos. A primeira luta é a luta carnal. É a luta daquilo que nós ingerimos, aquilo que comemos
e da vida sexual. É a luta da carne. A carne nos seus vários sentidos. Nós não temos possibilidade de tratar aqui do sarkikos e do sarkinos. São duas palavras gregas que têm sentidos muito parecidos, mas não são iguais. Sarx, carne. Sarkikos é a carnalidade de Adão. E sarkinos é a carnalidade do homem original. Até Jesus teve esta carnalidade, ou seja, os desejos naturais da natureza terrena. Elas são parecidas, mas não são iguais. Mas nós não vamos tratar esse assunto aqui hoje. Esse é um assunto que requer bastante tempo para a gente verificar que a nova criatura também tem uma grande luta, mas não na sarkikos, e sim na sarkinos, que é a sua carnalidade humana, a sua carnalidade como Adão, antes de pecar, ele tinha esta carnalidade, ele era carne, ele foi feito do pó da terra, e foi por seus desejos, pela sua concupiscência, que ele acabou caindo no pecado. Porque o pecado não entra se não for pelos desejos e as concupiscências. Quando alguém é tentado, não diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Depois nós temos a segunda luta, que é a luta psíquica. Essa luta psíquica, ela envolve o poder, a fama, a necessidade de ser reconhecido, de estar na mídia. Não precisa ser a mídia do jornal, pode ser a mídia do bairro. Não precisa ser nem a mídia do bairro, pode ser a mídia da família. Pode ser o grupo familiar. É a necessidade de ser alguém, de estar envolvido com esta projeção. A terceira luta, então, é a luta espiritual. Dinheiro e altar. Eu pessoalmente, não gosto da plataforma aqui em cima. Pessoalmente, eu tenho um pouco de dificuldade com todos os altares, com os degraus, porque eles são, de certo modo, aquela lembrança remanescente da Torre de Babel, ficar em cima. Eu prefiro mais o anfiteatro. Se um dia a gente puder construir uma casa para a oração desta comunidade lá na Colina da Graça, e o lugar onde se vai fazer a proclamação seja embaixo, e haja uma possibilidade de... Aliás, até acusticamente o anfiteatro é melhor, porque ele coloca a pessoa. E ela é a ideia de Cristo que desceu, é a ideia daquilo que veio para baixo, não a ideia daquele que quer subir e ficar lá em cima. Mas o problema do dinheiro é o problema da fama, o problema do reconhecimento que ele dá. O bolso cheio enche muito o coração e dá a ideia de que eu vou ser grande. Então, essas são as três grandes lutas. Vamos passar para frente. Mas existem dois nascimentos. Nascimento, está errado lá? Faltou o S. Faltou o S. O nascimento da carne, isso aí é fácil perceber, eu olho direto para minha esposa, não há erro. Ela logo me coloca. O que é nascido da carne é o quê? É carne. E o que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. Existem dois nascimentos. O nascimento da carne, depois eu vou botar vocês para lerem lá. O nascimento da carne e do Espírito são duas realidades que nós temos. Carne e Espírito. O que é carne, o que é Espírito, é Espírito. Deus é bom. E só Ele é bom. Quando Ele cria algo bom. O problema é que Ele criou o homem bom, mas criou o homem com a vontade. E a vontade de um ser finito pode extrapolar-se.
E ele pode querer ser infinito. Ele pode querer ser como Deus. Ainda que ele não possa ser, ele pode querer ser. Ainda que ele nunca seja, nunca será, ele pode querer ser. E neste querer ser está o problema nosso. Houve um estrago. Adão ficou estragado. E nós nascemos podres. Nós já nascemos podres de egoísmo. Já nascemos contaminados por uma coisa meu. Qual é a primeira coisa que seu filho disse? Primeira coisa que ele fez. Qual foi a primeira coisa que o seu filho fez? Hã? Ele pega e diz, meu. Esta é a ideia possessiva. E todos nós fomos envenenados com isto. Este é o veneno terrível que tem a necessidade de agregar, é meu. E nós nascemos com esta natureza egoísta. Cristo desceu aqui na terra com uma finalidade de nos libertar desta teomania. O homem quer ser Deus, Deus se faz homem. Esvazia-se, assume a nossa causa, morre a nossa morte. De quem era aquela morte? Era morte para quê? Morte de quê e para quê? É uma morte que tinha como fundamento nos desconstruir dessa necessidade que nós temos, eu tenho, acredito que você tenha, de ser o piloto do avião, de ser o ator da peça. Nós nunca queremos ser o coadjuvante. Eu estava conversando com minha esposa sobre a questão do que é humanismo e o que é cristianismo. Eles são muito parecidos, quase imperceptível a diferença. Mas nós temos ali no capítulo 4 de Gênesis uma coisinha muito interessante. No primeiro versículo nós encontramos Eva dizendo assim, adquiri com a ajuda de Deus um varão. Olha só, adquiri. É uma aquisição, é Eva dizendo, Deus foi meu ajudador. E aí nós temos a palavra Caim, que significa uma conquista. Enquanto o segundo filho é chamado um sopro, Abel. Foi uma dádiva. Abel foi uma delivrância. Vamos para o dicionário depois. Vamos procurar o que significa delivrância. Alguém diz assim, você usa umas palavras difíceis, é para melhorar o português de vocês. Mas delivrância é um parto doado. É alguma coisa que foi produzido de maneira natural. Não foi a fórceps, não foi uma cesárea. Foi uma dádiva, é um dom, Abel. Uma é uma aquisição, é a força, é o humanismo. O outro é uma dádiva, é o cristianismo, é a graça. Ali só no primeiro capítulo, ali no início dos primeiros capítulos de Gênesis, você vai encontrar essas duas coisas, essas duas realidades terríveis. Então, Cristo veio para desconstruir essa podridão que nós nascemos com ela, que é o nosso ego. E ele teve que morrer, ele teve que ressuscitar para nos libertar disso. Tem dois nascimentos. O que é nascido da carne traz este cheiro de coisa mofada, cheiro de poder egoísta. O que nasceu do Espírito tem o perfume de um churrasco. Por isso que era usado a expressão, o bom perfume do holocausto. A gordura, que significa exatamente aquilo que representa a prosperidade, precisa ser queimado. E dá um cheiro. O churrasco é uma coisa fantástica.
o mais gostoso do churrasco é o cheiro. Não é à toa que Deus gosta cheiro de churrasco. É o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. É muito precioso a gente ver que existem esses dois nascimentos. E é bom a gente verificar porque que o primeiro vai ser possessivo e o segundo vai ser doador. Quando passa para frente. O conflito da carne versus espírito. Existe esse conflito. Nós falamos um pouquinho ali, vamos ver o texto, porque lê lá o texto de Gálatas 5,17. Pode ler. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Preste atenção que ele está falando aqui da nova criatura. Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas, está dizendo da nova criatura, mas ele não diz o espírito milita contra a carne inicialmente. Ele diz que a militância começa do PT para frente. Ou seja, de alguma coisa revolucionária, enquanto não estava no poder. A carne milita contra o espírito. E aí, o espírito reage contra a carne. Milita contra a carne. Porque eles são opostos entre si. E aí ele usa assim, para que não façais, porventura, o que seja do vosso, olha o problema aqui, querer. São os desejos. E quem foi tratado pelo Espírito tem um desejo espiritual. E quem só vive na carne tem um querer cobiçoso da carne. Vamos para frente. A luta espiritual, dinheiro e altar, é uma luta tremenda. Ela existe e ela quer sempre sufocar as culturas, as pessoas. Por isso existem camadas, não é, sociais, classe rica, classe média. Aí classe média vai fazendo estratos, sedimentações, classe A, B, C, D. Depois nós temos classe pobre, e depois de classe pobre, classe paupérrima, que vai se colocando dentro da sociedade. Isto é uma luta. Em Israel, para que não houvesse pobreza, Deus deixou algumas regras. Por exemplo, na colheita, cada ano que havia colheita, você não podia colher tudo, você tinha que deixar algumas espigas para que os pobres pudessem comer. Tinha algumas regras que o povo de Israel fazia. Os dízimos, eles eram divididos em categorias. O dízimo tinha que ser, são vários dízimos na Bíblia. Não só existe um dízimo. O dízimo, 10%, é coisa de fariseu. Tem vários dízimos na Bíblia. E cada dízimo tem o seu significado. Tudo é de Deus. Do Senhor é os céus, a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Até os ímpios são de Deus. Porque ele é Deus de todos. Até o demônio é dele. Ele é Deus do universo. Não existe ninguém fora do controle de Deus. Às vezes a gente acha que Ariman e Atman dos persas, que existe um Deus do bem e um Deus do mal. Não existe, só existe um Deus que é bom. Agora, existe um mal por causa do querer das vontades dos seres criados. Tanto os luciferianos, eu disse os luciferianos porque da revolução de Lúcifer, como o da queda humana. Mas há um problema. E o dinheiro é este ídolo que foi criado para comandar o coração das pessoas. Então vamos ver o que o Senhor diz. Olha bem, é o Senhor que está dizendo. Vamos lá para a leitura de Lucas capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro,
ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Preste atenção que Jesus está falando de senhores. E ele coloca servir Deus e riquezas no mesmo nível, no mesmo patamar. As riquezas podem se tornar um Deus, um governante, um poder que administra a nossa vida. Quando as riquezas se tornam um ídolo, dizia, talvez eu fui verificar depois em alguns erros ainda que eu não consegui chegar à conta exata. Mas Wesley foi um homem, um cristão do século XVIII, 1700, que passou pelo bolso dele mais ou menos 8 milhões de libras esterlinas em 1700. Tem alguns dizem 2 milhões, outros 4, e achei essa mais compatível pelos cálculos, pelo que ele construiu, 8 milhões de libras esterlinas. Ele disse: nunca deixei que o dinheiro ficasse muito tempo no meu bolso, para ele não subir para o meu coração. Ele entrava e eu passava para frente. Ele foi talvez o homem que mais desenvolvimento causou à Inglaterra em toda a sua história. Por isso, é o único pregador que tem uma estátua equestre a cavalo. Ele, na Europa, e Andrew Murray, na África do Sul. A fortuna de John Wesley, quando ele morreu, foi uma biblioteca e 60 libras. Tudo foi passado para o bem do reino de Deus. Viveu como uma pessoa que entendia que o dinheiro pode vir, ele pode ser um instrumento, um canal, uma bênção. Mas ele, se ele tiver no bolso e subir para o coração, se ele subir para o coração, ele toma aí ele vira um Deus. Aí ele domina a pessoa. Vamos falar um pouquinho mais. Dinheiro como potencialização do poder. Qual é o homem mais rico do mundo hoje, Bill? Carlos Slim. É o chefe do Bill. O Bill agora estava cantando hoje de manhã, alvo mais que a neve. Eu digo, você é muito sabido, fazendo propaganda subliminar. Ele saiu da Vivo e foi para Claro. Então ele estava cantando alvo mais que a neve. Clareando o assunto. O que acontece? Paulo diz assim, exorta. Paulo está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, uma carta já no final da sua vida. Ele diz, exorta aos ricos do presente século que sejam o quê? Que não sejam. Pode ler, Dodô. Você está dormindo por quê, Dodô? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Nós vamos parar um pouquinho aqui. Esse texto não termina aí. Exorta. Exortar significa esfregar a cabeça com a cabeça. Use de uma capacidade de convencimento com os ricos do presente século
que não sejam, olha que palavra que ele usou, orgulhosos. Porque o dinheiro tem essa condição de nos... Eu não dependo de ninguém. Deixa ele murchar para ver se você não depende. Mas a riqueza dá aquela condição de orgulho. É uma condição luciferiana. Eu sou mais porque eu tenho mais. Quem tem mais chora menos. Então o orgulho, não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança. E ele usa a expressão estabilidade da riqueza. Hein? Instabilidade da riqueza. A riqueza hoje existe, mas ela passa de mão rapidamente. Uma das coisas que a gente pode... estou aqui em Londrina há 38 anos. Eu já vi a riqueza passar de mãos de uns para os outros. Alguns casos bem clássicos, que vocês conhecem. Isso não precisa ir para a Idade Média para estudar a família Medici e ver como foi que aquele dinheiro foi passando de mãos. Pai rico, filho nobre e neto pobre. É um provérbio muito comum, porque o pai fica rico e não ensina o filho a trabalhar. Nós vamos mexer um pouquinho mais com isso, mais rápido. Então, acontece muito isso, e o filho fica nobre e o neto fica pobre. Mas, e uma coisa que dinheiro não leva é desaforo. O Gimli, Jorginho Gimli, quando o pai dele morreu, ele herdou uma fortuna, na época, estimada em 2 bilhões de dólares, 1949, 1950. Ele disse que ele fez um erro de cálculo. Ele esperava morrer aos 75 anos, morreu aos 86. E morreu pobre, comendo sopa de graça no hotel onde ele foi dono, que era o Copacabana Palace. Gastou tudo. Num jantar com Elizabeth Taylor, que morreu recentemente, num jantar com ela, em 1956, ele gastou a bagatela de 45 mil dólares. Apenas num jantar. 45 mil dólares em 56, era mais ou menos hoje uns 100 mil dólares, por aí. O dólar tem desvalorizado muito. Só num jantarzinho. E não recebe desaforo. E aí a coisa vai. Eles não põem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Agora, isso aqui me enche o coração. Que tudo nos proporciona ricamente. Olha só, a palavra ricamente aqui, para o nosso aprazimento. A palavra aprazimento está ligado ao Éden, ao prazer, jardim dos prazeres. Deus não nos quer como miseráveis e sofredores. Ele quer nos dar da sua riqueza, da sua graça, da sua abundância. Vamos passar um pouquinho mais. Dinheiro, meio de abençoar os outros. Se ele é um meio de proporcionar poder, ele também é um meio de abençoar os outros. Vamos ver o que diz aí a sequência do texto. Mas que pratiquem o quê? Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Olha só que coisa mais linda. 1 Timóteo capítulo 6, 17 e 18, ele está dizendo, que eles não ponham a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que a todos dá ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, mas boas obras não para a salvação, mas por causa da salvação. Ninguém é salvo pelas boas obras, mas porque nós fomos salvos, nós somos agora, vamos enriquecer-nos de boas obras.
como bênção, sermos generosos em dar. Isso é Paulo dizendo. Paulo foi um homem extremamente generoso. Se você quiser estudar como é que ele fundava as igrejas, fazendo o trabalho de tenda e fazendo a obra em prol da fundação de igrejas, que acumulem generosos em dar e prontos para repartir, que acumulem para si mesmos tesouros. Acumular como? Sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Acumular riquezas de uma maneira espiritual. Vou fazer um parênteses aqui. O homem mais rico na década de 60 na África do Sul era um cristão que possuía as 10 maiores empresas econômicas, produtoras de serviços da África do Sul, e ele era um cristão, e um dia o Senhor disse, vende tudo, e ele obedeceu. Mas antes de obedecer, o presidente Bota, que era o presidente na época, disse para ele, não faça isso porque você vai botar para fora muitos empregados e você é um homem de sucesso. Ele disse, eu sou um homem de Deus, eu ouço a voz de Deus. E ele realmente vendeu, deu alguns bilhões de dólares e ele investiu no reino de Deus de uma maneira muito produtiva. Ele comprou um iate e ele comprou um avião, onde ele trabalha na evangelização juntamente com uma equipe. Ele não é pregador, ele é aquele que tem a capacidade administrativa para estas coisas. E hoje nós temos o país chamado Uganda, que naquela época tinha um presidente chamado Idi Amin Dada, que não tinha, era um déspota, que tinha ódio dos cristãos, e este homem investiu na evangelização. Hoje, em Uganda, se organiza uma igreja com mais de 1.000 membros todo dia. Fruto desse trabalho. E ele sai de avião com a equipe dele, de navio por um dos cantos, e ele foi distribuindo e fazendo o trabalho, Por um certo período, Deus parou de falar com ele sobre investimento na obra do reino dele. E ele disse, Senhor, mas ainda sobrou muito dinheiro, o que eu faço? Ele disse, vá plantar uva. Então ele foi plantar uvas naquela região da cidade do Porto e outras perto ali. Hoje ele é o maior produtor de uvas do mundo, 4 vezes mais rico do que ele era anteriormente. E ele investe, mas agora você vai querer fazer a mesma coisa e você vai afundar, porque não foi Deus que deu. Se for por ganância, você vai afundar. Isso aí, Deus é que tem que mandar fazer. Se Deus mandar, você faz. Se Deus não mandar, você vai... O exemplo do outro não significa. Por isso que eu disse, eu vou fazer um parêntese para dar um testemunho, mas cuidado com o testemunho, que o sujeito ambicioso diz, eu vou fazer a mesma coisa e Deus vai fazer. E você vai afundar. Você tem que andar pelo que Deus manda. Vamos ver o outro ponto que nós precisamos verificar. Qual é a primeira coisa para nós criarmos essa vida de prosperidade espiritual? É o princípio do contentamento. Essa palavra é uma palavra autarqueia. A autarqueia tem um sentido de você ter dentro de si um princípio que controla, que você não fica governado nem por fora nem por dentro, ele equilibra. Então, veja o que diz o apóstolo em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ele passou a régua embaixo. Não é que Deus não nos queira nos abençoar, mas ele diz assim, o contentamento é simplesmente. Qual é a maior riqueza, disse Sócrates. Perguntaram, Sócrates, qual é o homem mais rico? É aquele que se contenta com menos. Pronto. Qual é o homem mais rico? É aquele que se contenta com menos. Está rico. Contentamento. Vamos andar um pouquinho mais. O princípio do contentamento tem um outro aspecto que o escritor aos Hebreus vai chamar aqui. Vamos ver aqui. Seja a vossa vida sem avareza,
Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha só, o problema da avareza. O avarento, ele quer mais e não distribui nada. O avarento é o homem mais pródigo que existe, porque ele acumula tudo e os herdeiros gastam tudo. Ele não consegue gastar, ele só acumula. E vai ter uma vida miserável. Normalmente o avarento é miserável, é unha de fome, é sofredor, sofre roendo as unhas porque ele tem medo de perder. Eu já fui atender gente aqui em Londrina que eu assustei na crise de avareza, com medo. Não vou contar porque detalhe vai sair muito feio. Cuidado, contentai-vos com as coisas que tendes. Por quê? Porque Deus tem dito uma coisa: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nunca. Pode ser, abra a bolsa e você vai ver como é bom trabalhar com este celeiro da graça de Deus. Não é troca, toma lá da cá. É simplesmente fazer que o negócio produz. Hebreus capítulo 13, verso 5. Vamos continuar o princípio da confiança. Além do princípio do contentamento, como é que a gente tem que trabalhar com as riquezas, com o dinheiro, com a confiança? Confiança de quê? O Maurício hoje disse que pardal é uma praga. E é mesmo. Eu não sei por que o Marquês de Pombal mandou pardal para o Brasil. Como uma bênção. É uma praga. E Jesus disse que um pardal não cai sem que Deus esteja provendo. E diz que pardal come todo dia. Sabe o que é o princípio da confiança? É saber que Deus não vai desamparar. E aí veja o que o texto diz. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus capítulo 6, verso 26, está dizendo uma coisa: você não vale mais do que um pardal? Qual é o meu valor? Ele que cuida de um fio de cabelo que cai da cabeça. E está dizendo: por que você está preocupado com o dia de amanhã? A gente não deve ter previdência? Deve. Nós vamos daqui a pouco falar sobre isso. Mas é o problema da confiança. Você saber que tem um Deus que governa esse universo e que esse Deus trabalha. George Miller, aquele homem de Deus que viveu na Inglaterra no século XIX, quando ele começou o orfanato, ele fez aquele orfanato não por causa das crianças, mas para dizer à igreja que o Deus da igreja era um Deus que cuidava de detalhes. E ele manteve um orfanato por mais de 60 anos. Esse orfanato passou cerca de mais de 10 mil crianças, e teve épocas com mais de 2.000 crianças, e ele nunca pediu um centavo para ninguém, e ele nunca fez uma quermesse, e ele nunca fez um bingo. Ele só confiava naquele que podia suprir as necessidades. E não houve uma vez que Deus não respondeu. Ele deixou uma agenda de oração. Nós temos o livro dele publicado, a autobiografia de George Miller, em que ele conta muitos casos. 65% das orações dele foram respondidas na mesma hora ou no mesmo dia.
Só 35% foram orações que demoraram mais do que um dia. George Miller era melhor do que qualquer um de vocês, qualquer um de nós? Não. Simplesmente ele confiava como uma criança. Só isso. Meu Deus, eu preciso desta fé. Tem misericórdia de mim. Vamos lá, o outro princípio. O princípio da generosidade. Nós temos que trabalhar com as riquezas, com o dinheiro, com esse princípio da generosidade. O que significa isto? Olha aqui. Atos capítulo 20, verso 35, Paulo está dizendo uma coisa muito importante. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha, interessante, trabalhando assim. Existe um texto bíblico que diz assim: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Mas existe um provérbio econômico que diz assim: com o suor do teu rosto ganharei o meu pão. Esse é o princípio de tirar vantagem. Não, é preciso que nós aprendamos que é trabalhando. Paulo, quando vai tratar sobre a questão da economia para a igreja de Tessalônica, a igreja estava esperando Jesus voltar logo, logo. Aí cruzaram os braços. Cruzaram os braços, não queria mais ninguém trabalhar. E Paulo diz assim, olha, aquele que não trabalha, também não coma. É preciso trabalhar. Tem gente que não quer mais trabalhar. Tem gente que quer aposentar com 50 anos. Você deve aposentar aos 90 ou 100. Você vai viver 120, 20 anos é tempo suficiente. Hoje o mundo está sofrendo com uma crise econômica de manter o sistema previdenciário. Por quê? Porque a expectativa de vida aumentou. Esperava-se que o homem morresse mais cedo, mas os remédios, os tratamentos, os exercícios, a comida, têm feito as pessoas ficarem mais velhas. Nós estamos com um crescimento da velhice cada vez maior. E essa turma que não faz nada, só ganha. Essa aqui é a conversa do Manteiga lá. Né? Então nós precisamos verificar que o Senhor diz uma coisa interessante. Olha, mais bem-aventurado é dar do que receber. Experimente dar. Experimente fazer banquetes para quem não pode comer, lhe dar de volta. Aquele negócio de Jesus. Quando você for convidar, chama um mendigo e dá um banquete para ele. A palavra é muito mais metafórica, é muito mais rica do que o que está dizendo ali. Mas experimente fazer nas ocultas, uma mão dá e a outra não saber o que deu. Faça experiências e vê o que dá. O princípio do bom emprego. O que é o princípio do bom emprego? Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. E ser os herodianos botando Jesus na... É lícito pagar o tributo a César? Se ele dissesse eles iam pegar ele pela cabeça. Se ele dissesse não aí eles iam se levantar contra ele. E Jesus, que sabia sair sempre muito bem de todas essas circunstâncias, ele disse, o que é de César, dá a César. Ele mandou pegar uma moeda que tinha a efígie de César, que tinha a imagem de César. Ele disse, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que é que tem a imagem de Deus? A moeda tem a imagem de César. E o que é que tem a imagem de Deus? Quem é que tem a imagem de Deus? Ele. É o próprio homem. Então dá a César o que é de César
e dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É você. Então, dê-se a Deus. Porque nós não somos donos de nada. Eu tenho uma propriedade no meu nome, de herança do meu pai, essa propriedade não é minha. Eu sou mordomo dela. Ela é de Deus. E eu tenho que aplicar isso e ter essa noção, que ela é de Deus. Então, o princípio da aplicação. Como vamos aplicar isto que Deus tem permitido a nós? Lucas 16, 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Para mim, esse texto é um dos textos clássicos que falam ao meu coração profundamente. Fazei amigos, granjeai amigos com as riquezas de origem iníqua. A toda a riqueza, a origem da riqueza, a origem dela é uma origem por causa do pecado. Fazer amigos é o projeto de Deus na terra. Ele não quer que nós sejamos inimigos de pessoas, mas que sejamos amigos. Ele não tratou os seus discípulos no final senão como amigos. Quando você ganha uma pessoa para o reino de Deus, você tira do reino da adversidade para o reino da amizade. Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele passa a ser um amigo. Para que quando aquelas vos faltarem, quando é que eu não vou precisar das riquezas? Na hora que me puserem no envelope. Naquela hora que eles estiverem me carregando, não vou precisar mais delas. Mas eu vou estar lá com esses amigos que foram recebidos antes, que foram conquistados, eles vão me receber lá, nos tabernáculos eternos. As riquezas, bem aplicadas, elas têm devolução muito maior do que você colocar num banco ou Eu me lembro que um dia desses, o ano passado, quando houve aquela crise da Bolsa de Valores, alguns irmãos andaram perdendo aí uma soma vultosa. E aí um veio para conversar comigo e disse: eu perdi, pastor. Eu disse: não, você fez um bom curso. Quando você vai estudar em Harvard, ou que você vai estudar em Oxford, ou você vai estudar numa grande universidade, ou você vai fazer aqui no Instituto Getúlio Vargas um bom curso, você paga. Então você fez um belo curso de como viver com mais contentamento, perdendo. Faça o favor de pegar uma caixa de caramuru e tocar foguete e glorificar a Deus. Porque isso que você está perdendo, você não trouxe. E isso que você perdeu, você não vai levar. Então foi uma boa escola. A gente, quando recebe um limão, faz a limonada. Investimento durável. Como é que você vai fazer esse investimento? Vamos ver aqui. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse é um dos textos que deixa a gente sofre. O pai, antes de morrer, tinha 5 filhos e ele deixou um testamento. Para cada filho ele deixou uma propriedade e para um filho que era muito problemático ele deixou uma Bíblia. Entregou a Bíblia para ele antes de morrer. O filho ficou tão indignado, pegou a Bíblia, jogou lá em cima. Isso era na Alemanha, no início dos anos 20.
jogou toda a Bíblia lá, botou em cima do negócio, zangou com os irmãos, porque o pai deixou uma casa para um, outro para outro, ele deixou uma Bíblia. Mas um dia ele estava deprimido e ele resolveu apanhar a Bíblia. Quando ele apanhou a Bíblia, que ele abriu a Bíblia, ele percebeu que em cada folha havia uma nota do dinheiro mais alto da Alemanha na época. Só que Hitler tinha desvalorizado aquele dinheiro e tinha tirado de circulação. Houve um dia que Hitler assinou um contrato econômico em que ele tirou todo, fez aquilo parecido com o que houve aqui no Brasil há uns anos atrás. Muito parecido com o que o Collor fez, perdeu o dinheiro, mas só que ele fez um que o dinheiro desvalorizou. Então, aquilo tudo tinha virado nada. Só que ele aprendeu a lição. E ele descobriu que mesmo o dinheiro que não valia nada estava dentro de um tesouro que valia tudo. E a sua vida foi salva por uma grande decepção. Eu quero lembrar o seguinte, que Deus vai trazer muitas decepções na nossa vida. Eu estou estudando a vida de Davi agora. Eu tenho visto como Deus tem tratado Davi. Davi foi um cara que passou por grandes tribulações. Porque Deus precisava preparar Davi para ser o grande rei, tipo de Cristo. Eu nunca vi ninguém sofrer tanto quanto Davi sofreu. Ele passou por tudo que podia passar. Todas as depressões e sofrimentos. Mas tudo aquilo era propósito de Deus para preparar Davi. Então nós precisamos entender que aqui na terra as riquezas podem se perder, mas nós temos um grande tesouro que é Cristo. E Ele faz a diferença. Vamos passar para frente? Eu coloquei aqui os princípios da boa administração, da administração, a hierarquia de valores segundo os princípios bíblicos. Primeiro, César, imposto dentro da legalidade. O que eu quero dizer com isso aqui? Você nunca sonegue e procure encontrar um lugar em que a lei lhe permita você ganhar sem passar por cima do que é legal. É possível? É possível, sim. Existem muitas leis que facilitam, que foram feitas por um Congresso corrupto e que eles tinham vantagens por trás. É só conhecer. Pergunta ao irmão Joaquim Scarpim, que conhece contabilidade, procure um advogado tributarista, ele vai mostrar como você descobre os caminhos da lei que estão por aí. Só espero que você nunca use o ilegal, nem o imoral. Primeiro César, porque Jesus disse assim, dai a César o que é de César. Depois, dai a Deus o que é de Deus, mas dá com alegria. 10% é o piso de onde nós devemos começar. E terminar onde? O Colgate terminou com 98% e vivia com 2%. Colgate é o dono daquela fabriquinha de dentifrício. Ele começou com 10% e no final da vida ele dava 98% e vivia com 2%. Tem várias pessoas que fazem isso. Aqui na igreja nós temos irmãos que começaram com 10, 11, 12, 13 e já estão indo crescendo. Isso é na vida de cada um. Deus trabalha com cada pessoa individualmente. Mas não faça. Depois uma coisa que é investimento com prudência. Nós devemos sempre ter esse conceito de guardar. Ele deu aquela ideia, para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, e eles multiplicaram, fizeram o desenvolvimento. Então, você deve começar, talvez com 10% do que você ganha,
e coloque isto num investimento, numa conta, numa alguma coisa, para que isso seja adequado. A mordomia do restante com ações de graça e louvor. Você deu ao governo, aqui no Brasil, se você ganha acima de 1.000 e quanto, irmão Joaquim? Acima de 5.000? 1.500, aí você paga 27%. Vai crescendo, né? Vai crescendo 15% e aí vai crescendo até 27,5%. Isso aí é leão. Ele vem à bocanha. Ah, mas eu vou sonegar. Sonegue, se quiser. O problema é seu. Jesus disse, dai a César o que é de César. Mas não é justo. Eu sei que não é. Mas experimente confiar em Deus. Depois você dá a partir do dízimo, se quiser. Faça um investimento, se quiser também. Esse problema é seu. Agora, gaste o resto com ações de graça e louvor. Aplique isto, e aí nós vamos daqui a pouco olhar a coisa. E liberte-se da compulsão do consumismo e da dívida. A maior praga que existe no sistema financeiro foi a dívida. A dívida está corroendo vidas. Aqui nós temos dois irmãos que têm ajudado bastante, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que é o Valdir e o Marcos Salles. Eles têm ajudado bastante irmãos em vários lugares sobre esse assunto. Sair desta praga. Eu levei 5 anos para sair das dívidas. Elas foram maléficas. Eu cheguei a ter 15 carnês. E ele ia consumindo tudo. Quando chegava não tinha nada, sobrava nada. Mas se a gente não fizer com dívida, não consegue. Então Deus é mentiroso. E ele disse para o povo judeu, que era para o povo judeu emprestar e não tomar emprestado. E se eles emprestassem, eles seriam cabeça. Se eles tomassem emprestado, eles seriam rabo. E o judeu aprendeu a lição, mas nós não aprendemos. E nós pagamos mais juro para judeu do que o juro que seja capaz de entender o negócio. Vamos embora. O princípio do alívio financeiro. Como é que começa o princípio do alívio financeiro? Olha lá. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, 8. Quanto? A quem? A ninguém. Depois você pergunta ao Barba. Barba é bom nisso e o Marcos Salles também. Como é que fazer isso para poder fazer? Eles têm um curso excelente para esse assunto específico. Eles têm ajudado várias igrejas aqui nesse caminho. A nossa igreja não gosta desse assunto. Tem muita gente que mete o pau neles, falam mal deles, diz que eles são bestas, mas eu já ouvi de tudo. Já ouvi de tudo. Mas eu tenho ouvido. Hoje ele não está aqui, mas é um camarada que estava devendo, ele tinha uma dívida de 7 anos de tudo que ele produzisse. Quando ele começou a fazer, em 5 anos Deus tirou da dívida, hoje ele está limpo, limpinho, satisfeito, acumulando, crescendo e investindo. E investindo do reino de Deus. Se tivesse aqui hoje, eu ia pedir para ele dar o testemunho para os irmãos. Vamos ver aqui. O que significa? Isso aqui é um livro do Howard Dayton. É um livro muito interessante. O seu dinheiro. Como você vai fazer? Você é mordomo. Economia. Dinheiro é no bolso, não é no coração, nem na cabeça. Você é mordomo. Você é administrador. Você não é dono. Você é mordomo. Primeira coisa que você precisa fazer é não ter dívida. Cuidado com dívida. Mas eu tenho dúvida sobre esse assunto. Então vai procurar o Barba. Fala com o Marcos Salles.
Não tenha dúvida e tenha dádivas. Seja dadivoso. O que você vai fazer? Evite. Cortou aqui o evite. Não é aperon. Evite as dívidas. Lá no meu computador saiu certinho. Aqui eu acho que é o espaço que alguma coisa não deu. Evite as dívidas. Não é evite peron. Segundo, se você tem alguma coisa, então aí eu volto para os conselheiros. Que você vai procurar conselhos. Na multidão dos conselhos, a sabedoria. Então, busque conselho. Veja como você pode sair deste círculo terrível que a dívida faz na vida da família. Olha, os velhinhos estão sofrendo com esse negócio de empréstimos, e eles vão correndo porque tem que resolver o problema do neto, do não sei quem, e corre lá e fica, e a Caixa Econômica é grau, e o outro crau, e o outro banco crau, e as coisas crau, e eles chegam no final do mês, estão todos aí, não tem dinheiro para comprar o remédio da pressão. E estão impressionados aí com a coisa aí. Então, busque conselho. Agora, para que isso aconteça, busque a absoluta honestidade no assunto. Nós temos que ser honestos. Uma coisa que Deus trabalha é com a nossa sinceridade. Você não pode fingir ser alguma coisa que não é. Nós estamos trabalhando com os homens, o cara que masturba, o cara que vê filme pornográfico, o cara que tem um problema com mulher, o cara que tem um problema com dinheiro. Vamos para a transparência e vamos diante de Deus com a cara descoberta. Nós temos um Deus gracioso que sabe tratar de problema, não precisa fingir. Esse Deus interessa muito. Absoluta honestidade em todas as áreas. Nós precisamos ser transparentes, lúcidos. Na tua luz, nós veremos a luz. Seguinte, a questão da contribuição. Seja generoso na contribuição. O livro Confie Suas Finanças a Deus, Jack Hartman. Esse homem, ele tinha uma dívida fantástica. Ele devia 10 anos da vida dele. Em 2 anos, Deus lhe tirou das dívidas e ele aprendeu a ser generoso. E ele criou um grupo só para estudar finanças. E ele descobriu que na Bíblia há mais sobre finanças do que sobre céu e inferno. Há mais sobre finanças do que sobre salvação. A Bíblia é um livro que trata muito da parte financeira. Porque esse é um Deus terrível. Seguinte, trabalho árduo. Não existe essa história. Tem muita gente que quer viver sem transpiração, só de inspiração. Não é assim. É trabalho. Trabalho. Quem trabalha, ganha. Está começando a melhorar. Mas ainda está lá, só os pedaços. Trabalho árduo. Vamos ver para frente. Investimento. Economize. Tem gente que gasta tudo. Não sabe fazer o sistema de economia. Mas aprenda. A tia-avó da minha esposa, ela ganhava pouquinho, salário mínimo. Mas ela sempre tinha. A primeira coisa que ela fazia, quando ela ia receber o salário dela, ela ia no Banco do Brasil e pegava todas as notas novas. Nota que não tinha sido dobrada. Isso era da mania dela, cada louco com sua mania. Aí ela pegava e tirava o dízimo de notas que não tinham defeito. Ela tinha lido lá na Bíblia que no sacrifício o cordeiro não podia ter defeito. Então ela não queria uma nota dobrada.
Olha que só, mas Deus honra toda a fé simples. A gente fica com... Deixa fazer cada um com sua loucura aí, se você tem a sua, vai. Ela pegava aquele, não dobrava, tinha que botar aquilo. E ela economizava, dava presente para a gente e sempre tinha em fartura. É engraçado. Com salário mínimo. Eu conheci, não foi ninguém que me contou, não. Dona Consuelo fazia coisas que a gente... Agora, outra coisa. Filhos. O que você tem que fazer? Treine filhos. Tem gente que dá dinheiro demais para filho. Pega filho. Vou citar aqui, já estou passando muito do tempo, mas esses dias assim de festa, de família, vai exagerar um pouquinho mais. O Hermílio de Moraes é um dos homens mais ricos do Brasil. Os filhos dele, todos começaram como office boy. Todos. E ele nunca deu mesada, eles tinham que ganhar. Por causa daquele negócio, pai rico, filho nobre e neto pobre, ele disse, eu tenho que ensinar meus filhos a trabalhar. E aí tem uma turminha de meia boca, que é metidinho a ser riquinho, que não tem nada, e o filho, toma, toma, toma. Você não ensina nunca. Bota o menino para ir graxar sapato. Ensina o seu filho a trabalhar. Nós temos, ali, ó, vou casar aquela menina dia 13 de agosto. O Carlinhos. Era um menino que eu acho, o Carlos, fez uma educação muito interessante com aqueles meninos. Eu vi muitas vezes o Carlinhos nos restaurantes, nas festas, como garçom, com a bandeja na mão, servindo. Ele chegava perto de mim com a bandeja ali, fazia toda... E ele sabia, como nas festas, eu ia lá nos casamentos, que eu gostava muito de bem casado. Eu gosto muito de bem casado e principalmente o bem casado da Conceição de São Paulo. Eu não sou besta, não. Aí ele fazia assim, ó, ia lá e dizia assim, tem um aqui por baixo. Eu digo, rapaz, mais um, traz mais outro, aqui outro por baixo. O bem casado. Mas ele, classe média, lavou o carro, foi garçom, não tira pedaço de ninguém. Aprendeu a trabalhar. Aprendeu a trabalhar. Treine seu filho. E, por fim, seja sábio nos gastos. Se não precisa, para que compra? O impulso. Mas para que você vai precisar? Você precisa de quanto cinto? Quanta cintura vocês têm? E quantas bolsas? Aí já vai. Aí já vai mexer. E quantos sapatos? E quantos sapatos? Às vezes a gente tem um exagero. Diz que o homem mais rico da China só tem um par de sapato. Ele usa até gastar. Quando gastar, ele compra outro. Hã? Fala mais. Como é que ele diz? Fala, Senhor! Mas são coisas que às vezes a gente não precisa. Quantos eletrodomésticos que nós compramos que não tem utilidade? Eu não estou dizendo que aquilo que precisa a gente não deva ter. Mas hoje nós somos invadidos por um excesso de coisas desnecessárias. Isso não é verdade, não? É ou não é? Então, essa questão da mordomia, que o Dayton coloca como evite dívidas, busque conselhos,
honestidade absoluta nas suas lutas, nas suas dificuldades, no seu trabalho, na sua generoso nas contribuições, trabalho duro, economize, faça investimento, treine os filhos e gastos sábios. É possível fazer com isso uma economia adequada. Vamos passar à frente. Aqui nós temos uma orientação para orçamento. Como isso vai ficar no site, depois você pode verificar. As categorias que ele levanta aqui: percentagem de renda após a contribuição e os impostos. Depois que você tira isso, como você fazer? Moradia, cerca de 25% a 38%. Depende do que você ganha. Alimentação, entre 10% e 15%. Seguros, entre 3% a 7%. Entretenimento e recreação, entre 4% a 7%. Vestuário, entre 4% a 6%. Poupança, entre 5% a 10%. Saúde, entre 4% a 8%. Escola e material, entre 5% e 10%. Investimentos, entre 15%, 0% a 15%. Isso é uma sugestão para quem pode fazer algumas coisas de equilíbrio. Tenho falado com os casaizinhos que vão. Você casou, não tem mais bolso e bolsa. Agora tudo é junto. Embolsa tudo num só. Então vocês têm que aprender a trabalhar essas dificuldades aí. Por muito tempo eu cuidava do dinheiro, agora é minha esposa que cuida. Hoje o Bill ficou impressionado com ela, ele estava querendo fazer umas sugestões lá para ela e ela foi cortando o Bill aqui. Eu disse: tá bom, gostei de ver se. Aí cuida, ela cuida melhor do que eu não sei fazer esse negócio. Vamos lá. Princípio da prosperidade. Qual é o princípio da prosperidade segundo o Salmo 128, 1 e 2? Bem-aventurado aquele que é temente ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha que coisa mais linda. Temente. Algumas versões diz que teme ao Senhor. Ele não é medo. É que tem o respeito e a consideração para com o Senhor. Temente ao Senhor. Anda nos seus caminhos, nas suas vias, nos seus derek, onde ele vai nos orientar, por os seus caminhos dele. Ele diz assim: do trabalho das tuas mãos comerás. Sempre trabalho. Trabalho foi maldição por causa do pecado, mas é bênção por causa da graça de Deus em nós. Meu pai trabalha também, e eu também, disse Jesus. Feliz serás, um contentamento, e tudo te irá bem. Você vai progredir sem grandes ambições, e se Deus lhe der riquezas, você vai ser uma bênção neste projeto, que Deus costuma fazer isso muito na vida de alguns. Vamos terminar com a conclusão que eu posso dizer para vocês nessa palavra de J. Blanchard. Poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. A maneira como ela usa o dinheiro. Poucas coisas testam a espiritualidade de uma pessoa. Dinheiro pode ser bênção ou maldição. Pode ser meio. Qual é a escala? Você tem que cuidar da sua família, você tem que investir no reino de Deus, você tem que colocar as suas prioridades pessoais, você tem uma série de realizações a serem feitas. Senhor, dá-me sabedoria para administrar a economia da minha casa e nunca viver choromingando. Eu quero aprender a louvar com pouco e com muito e usar o pouco e o muito para a tua glória. Me faz um mordomo adequado nesse aspecto. Que o Senhor nos dê graça a sermos
mordomos, com a nossa capacidade finita, mas com a infinita generosidade da graça de Deus nas nossas vidas. A gente vai cantar um cântico, depois nós vamos para casa e você faça uma avaliação, né, da sua vida financeira diante de Deus. Ofereça as suas mãos para o Senhor tratar com esse assunto.